Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai dar uma olhadinha, né, no Developer Update, certo? De 2024, agora de maio, no caso. Então bora lá, pessoal, várias coisas, tranquilo, vários nerfs, alguns buffs, né, cara? A maioria foi nerf, certo? Porém, alguns buffs legais também. Então vamos lá, pessoal, começando aqui com The Good Guy. Primeira mudança aqui no cara legal, que eu curti pra caramba, foi a redução no tempo de espera, né, para você utilizar o modo esconde-esconde, que quando você liga o poder, agora você só vai esperar 12 segundos para utilizar o poder dele. Antes era 18, então era um tempo considerável, irmão, de espera até utilizar o poder. 18 segundos é muito tempo para um Killer 4.4, cara, igual o Chuck, certo? Que ele é, tipo, ele depende do poder dele para encurtar a chase. Então esse buffzinho aqui no poder dele foi bacana, né? Agora 12 segundinhos só de espera para ativar novamente o poder dele. Show! Essa mudança... Aqui já começa a parte de ficar só o pó da rabiola, pessoal. Segunda mudança aqui no Chuck. Você só vai poder usar o Scamper, né? Acho que é assim que fala, certo? Que é aquela açãozinha de passar por debaixo do pallet quando você executar um ataque de Slice and Dice, beleza? Que é quando você passa por debaixo do pallet utilizando o poder. Então, basicamente, pelo que eu entendi, eles removeram aquela ação do Chuck, né? Eles vão remover, no caso, na PTB, aquela ação do Chuck, tipo, dele simplesmente só passar por debaixo do pallet, sem precisar ativar o dash, né? Sair correndo, que nem um louco, gritando, e passar por debaixo do pallet. Eles vão remover essa ação de você só passar por debaixo do pallet. Entendeu? Cara, o que a Behavior tá fazendo? Nerfando um Killer 4.4. Mano, o Chuck é um dos killers mais fracos do DBD, cara, porque ele é 4.4. Ele depende do poder dele para encurtar a chase. Ele depende do poder dele. Certo? Mano, ele é dependente do poder. Não tem como jogar com o Chuck sem o poder, cara. Ele é muito fraquinho, é muito fácil de lupar. Muito fácil mesmo, beleza? É muito fácil de ganhar dele também, porque ele não tem presença de mapa nenhuma, né, cara? A única coisa que tem ali que dá uma certa ajudadinha nele é aqueles passos ilusórios, e nem é tanto, porque é só o sobrevivente ficar atento, né, cara? Então, tipo, qual é o sentido da Behavior tirar, né, cara, um poder do Chuck, que era aquele poderzinho dele de passar por debaixo do pallet sem precisar usar o dash? Porra, cara, todo mundo sabe que esse dash do Chuck aí, né, esse Slice and Dice, velho, ele é horrível, não tem como controlar a direção. Você passou por debaixo de um pallet ou pulou uma janela, usando o poder dele lá, ele só vai reto. Você consegue no máximo mexer um pouquinho a câmera, mas não muito. Você não consegue fazer tipo um 360, ou um 160, ou um 180, não dá. Você passou por debaixo do pallet com o poder dele ligado, ele vai reto. Reto. E não tem como cancelar o poder quando ele tá nesse dash assim, né, quando passa por debaixo do pallet. Então, Behavior, por favor, o que você está pensando? Removendo um poder do Chuck que ajudava ele nas chases, que era o poderzinho dele de passar por debaixo do pallet, e colocando meio que esse poder integrado em um só, que no caso é nesse Slice and Dice, né, que é naquela ação tipo de tu sair correndo, gritando e passar por debaixo do pallet. Cara, pra que vai remover um poder de um killer que é 4.4 fraquíssimo, velho? Ai, meu Deus do céu. Behavior, você é muito inteligente, cara. Não tem jeito. Certo? Agora na parte aqui do canibal, cara. Essa parte eu curti pra caramba, né? Bubinha bufadíssimo, velho. Excelente, porque o Buba ele é um killer bem fraquinho. Ah, mas o Buba ele é bem fraquinho. Ele não tem presença de mapa nenhuma. Ele depende totalmente de chase. Se você for contra um Buba no T-Game e você só dropar pallet, o seu time ganha. Certo? Porque o Buba, ele é um killer que precisa chegar perto de você para daí te derrubar com a serra. Se você tem pallet, você não cai. Uma jungle, uma check, qualquer coisa ali que tenha janela, se ele não tiver bambuzo, ele se ferra. Então, esse buff no Buba aqui eu curti pra caramba. Aumento na duração de varredura da motosserra, né? Agora é 2,5 segundos por token. Então, tu vai ficar muito mais tempo cortando com a serra, né, cara? Do que antes, porque antes era 2 segundos apenas só, né, por token, então era 6 segundos, agora passou para 7,5 segundos, né, acho que ele tem 3 tokens, certo? Então 7,5 segundos, que ele vai ficar cortando ali com a serra, então aumentou um pouquinho aí também, show de bola. Outra mudança aqui no nosso querido Bubinha foi no aumento de velocidade de movimento da varredura com a motosserra. Aumentou agora aqui a velocidade, né, da motosserra, no caso, quando ele está cortando no ar, assim, certo? Aumentou a velocidade. Agora é 5,35 metros por segundo, beleza? Então está mais rápido, antes era 5,29 metros por segundo. Segunda mudança aqui no Bubinha que eu curti pra caramba também, isso daqui é excelente. Diminuiu o tamanho
detecção de colisão para ajudar a navegar em espaços mais apertados. Isso daqui é muito bom, porque tinha alguns mapas que tu ia cortar com a motosserra, né? Usar a motosserra normalmente para derrubar alguém, e ele batia, porque a porta era muito pequenininho ou algo do tipo, né? Tu passava perto de alguma coisinha ali, ele já, pum, esbarrava, sucumbiu. Entrava na fadiga lá, né? Lá naquele stunzinho dele. Outra mudança que também eu curti pra caramba também foi o tempo, né? No caso, eles diminuíram, né? O tempo base de acesso de raiva para 3 segundos. Antes era 5, então agora você vai ficar menos tempo com acesso aí de raiva, beleza? Quando tu ficar loucão lá, certo? Então agora tu vai ficar menos tempo, entre aspas, stunado, beleza? Curti pra caramba esse buffzinho do canibal. Outro killerzinho aqui que foi buffado também foi o Death Slinger, beleza? O tempo de atordoamento quando o sobrevivente se liberta foi reduzido para 2,7 segundos, antes era 3. Outra mudança aqui no Death Slinger, aumento na velocidade do molinete, né, para 2,76 metros por segundo, perdão. Antes era 2,6 metros por segundo. Então, mais uma mudança excelente aqui no Death Slinger. Aumento na velocidade de movimento durante a recarga, agora é 3,08 metros por segundo, beleza? Antes era 2,64 metros por segundo. Então, agora ele vai fazer a recarga, né, do arpão dele muito mais rápido. Tipo assim, ele vai conseguir fazer a recarga andando mais rápido. Antes era, cara, 2 metros 0,64 por segundo, velho. Agora vai para quase 3,1 metros por segundo fazendo recarga lá, né, da arma dele. Então isso daqui foi excelente também. The Mr. Mind, aqui já foi um nerf totalmente tipo maluco, não faz sentido. Foi um nerf básico, não vai mudar muito, assim, muita coisa assim no Wesker, ele ainda vai continuar sendo um killer divertido e tudo mais, né, vai fazer as Rank Tech. Porém foi um nerf, não sei para que existiu, entendeu? Eles mudaram aqui a penalidade, né, impedida, né, por infecção reduzida para 4%, né, cara, antes era 8%. Mudança, né, segunda mudança aqui foi infecção. Agora é reduzida para 1% quando fisgado, antes era 50%. Foi uma mudança assim que no Wesker que não vai ter um impacto tão grande assim na gameplay dele, não foi como é que eu posso dizer, um nerf no poder em si do Wesker, porém nerfou uma coisinha aí, né, que poderia até de certa forma ajudar, entendeu? Só que não mudava tanto, mas ainda assim um nerfzinho desnecessário, entendeu? Não precisava existir esse nerf aqui no Wesker, tá bom? Outra mudança aqui foi no Blight, certo? Mudança, né, no composto 33, de novo, aumenta a taxa de duração do Rush Turn em 8, no caso aqui em 11%, antes era 33%. Segunda mudança aqui foi no Iridescent Blight Tag, no caso. Agora aumenta a velocidade de Rush em 10%, antes era 20%. Novamente, o Blight aqui, toda PTB quase, ele tem uma mudança. O Blight já tá gerando quase o killer do. Toda a PTB tem alguma mudança no Blight. Os caras estão doidos lá, cara. O que eu faço com o Blight? Não sabe. Tirou a Hug Tech, tirou isso, aquilo, agora, né? Vão mexer nos addons pro resto da vida agora do Blight. Não tem jeito. Mudaram algumas coisinhas aqui também nas toolbox, ó, nas caixinhas, né? Aumento da velocidade de sabotagem, né, da toolbox na maioria, né, das variantes. Então agora você vai poder sabotar o gancho mais rápido com as caixinhas. Aumento dos efeitos, né, no caso aqui de complemento, né, relacionados à sabotagem, chave inglesa, fio cortante e serra, né? Então agora você vai poder sabotar o gancho muito mais rápido, beleza? Bacana também. Agora a gente vai entrar numa parte aqui podre, mais podre mesmo, pessoal. Porque eles nerfaram um monte de perk de killers, velho. Um monte. E todas as perks, cara, que são metas atualmente de killer. Tipo, perks metas mesmo assim de anti-gen. Porque todo mundo que joga de killer basicamente usa um monte de anti-gen. Porque, rapaz, o sobrevivente, ele suspirou o gerador e ele acabou, velho. Então, é complicado. E eles nerfaram as perks de anti-gen, né, cara, que não faz o menor sentido, na minha opinião. A primeira perk de anti-gen nerfada é o Deadlock, né, do Pinhead. Eles diminuíram a duração de bloqueio, né? Aqui agora é 15 segundos no level 1, 20 segundos no level 2 e 25 segundos no level 3 da perk. Antes era 20, 25 e 30 segundos. Totalmente desnecessário isso daqui, cara. Não sei pra quê. Totalmente necessário, sendo que o Deadlock ele só ativa quando termina um gerador. Então, terminou um gerador, ele vai bloquear o gerador com maior progresso por 30 segundos. Isso dá tempo do killer fazer uma chase, enganchar alguém, ir lá e dar um pop, por exemplo, ou dar um pen res.
Então, não sei pra que nerfar uma perk que ajuda o killer a ter uma certa segurança, né? Para não tomar um gerador atrás do outro, velho. E, tipo, não poder fazer nada. Então, nerf totalmente louco, né, cara? Não sei pra quê. Outra perk aqui que foi nerfada foi o Background Player, beleza? Eles diminuíram aqui a velocidade de movimento, né? Antes era 200% de velocidade quando a perk se ativava lá, né? Tipo, o killer derrubava um cara, ele pegava o cara, né? Aí tu corria 200% mais rápido. Agora isso vai mudar, né? Ele vai correr só 150%, a velocidade do adrenalina, velocidade do lit, certo? E eles também diminuíram a duração aqui da exaustão para essa perk. 30, 25 e 20 segundos, beleza? Antes era 60, 50 e 40 segundos. Então agora você vai ter essa perk aqui, né? O background, né, cara? Player, toda hora, basicamente. Se compara com Vigília, a cada 10 segundos por aí, mais ou menos, tu vai ter essa perk, né? Para você utilizar. Outra perkzinha aqui é o nosso querido Green, né? A perk aqui da Artista. Foi nerfada também, não sei porquê. Essa perkzinha aqui, ela é excelente, ajuda você também a não tomar gen igual louco, né? Ela, geralmente o pessoal comba ela com Deadman Switch, certo? Diminuiu, né? No caso aqui, né? Eles diminuíram a duração de bloqueio, né? Do Green Brace, certo? Que no caso aqui passou agora para 6, 8 e 10 segundos. Antes era 8, 10 e 12 segundos. Então, 12 segundos deixava o gerador bloqueado. Essa perkzinha aqui era muito boa, né, cara? Não sei pra que eles nerfaram isso daqui. Ajudava tu não tomar Gen Rush, né, cara? Ou pelo menos ali dar tempo de você enganchar um sobrevivente, pegar outra chase, né, cara? E o pessoal ter que salvar ou fazer outra coisa, ou ficar esperando o gerador desbloquear. Totalmente desnecessário aqui esse buff aqui no Green Brace. Todo mundo sabe que a vida do killer é triste. Ah, mas isso e aquilo, cara. É um killer contra 4 sobreviventes com perks, metas de fazer gerador, resiliência, provice, caixinha de ferramenta, DS, off the record, isso e aquilo, entendeu? Um monte de coisa e o killer sempre tomando nerf em perk de anti-gen, cara. Que é a única coisa, cara, que ajuda ele a não perder a partida, tipo, em 5 segundos, né, cara? 5 segundos não, em 5 minutos de jogo, entendeu? Então, a Behavior tá ficando louca. Outra perkzinha aqui que foi nerfada foi o Decisive Strike, né, o DS. Duração de atordoamento reduzida para 4 segundos, antes era 5. Não sei para que eles mudaram isso daqui no DS, tinha que ter deixado... Ô, caramba. Ô, meu filho. Tinha que ter deixado 5 segundos mesmo, certo? Aqui, na minha opinião, né? Porque 5 segundos contra killers rápidos, tipo Speech, Nurse, Blight, essas coisas. Até mesmo um Claw, por exemplo, que o cara te stuna por 5 segundos, ele joga uma garrafa no seu pé e fica lentão. Tipo, não sei pra que mudaram novamente o DS. 5 segundos estava perfeito. Na minha opinião, o DS nunca deveria ter saído de 5 segundos, certo? Nunca. Acho que ele sempre. Acho que ele foi. O DS quando lançou era 5 segundos, certo? Depois eles nerfaram e passaram pra 3, né? Mas na minha opinião, não era. Não é. No caso, não é, né? Para sair de 5 segundos. Porém, agora na PTB eles vão colocar 4 segundos de stun, né? Aí no DS. Outra perkzinha aqui de killer nerfada foi o nosso querido Pop Guzzle Weasel, beleza? Eles diminuíram aqui, né, o efeito de regressão para 20%, antes era 30%. Cara, todo mundo sabe que 20% não é nada, velho. O sobrevivente, se ele grudar no gen por, sei lá, 10 segundos, ele já recupera esses 20% aqui de progresso de gerador, basicamente. 10, 15 segundos. Então, não sei pra que eles nerfaram o Pop Guzzle Weasel, cara. Eles estão ficando doidos, velho. Tipo, doidos. Porque o Pop ele só se ativa quando você engancha alguém. Você enganchou, aí o Pop se ativa. Entendeu? Então, se você não engancha ninguém, o Pop não é ativado. Então, não sei pra que nerfar isso. Fora que o Pop só dá pra utilizar em um gerador por vez, né, cara? Porque tu usou o Pop uma vez, aí tu vai ter que enganchar o sobrevivente pra daí ter acesso ao Pop novamente. Não faz sentido nerfar o Pop. Certo? Outra perkzinha aqui que foi nerfado foi o Buckle Up. Essa perk tinha que ser nerfada mesmo, porque em SWF essa perk aqui ela é muito quebrada, né? Ela não vai mais fornecer resistência, beleza? Que é aquela proteção, né? Como se fosse um Borrow Time, certo? Ou o BT de Basic Kit quando sai do gancho. Não vai ter mais isso, eles removeram. Agora o sobrevivente curado do estado morrendo, né? Inicia uma corrida de 150% da velocidade de movimento, né? Por 3, 4 e 5 segundos, beleza? Isso não causa exaustão. Então tu usou o Buckle Up novo, né? Lá na PTBzinha. O sobrevivente não ganha mais o estado de existência. O que ele vai ganhar aqui agora é velocidade, beleza? Por 5 segundos aqui, né? 150%. É como se fosse um Lich, beleza? Por 5 segundos. Outra perkzinha de killer aqui nerfada foi o Scored Hook, né? Campaign Resonance.
mais uma perk de Killer nerfada, né? Agora essa perk aqui, ela tá ficando bem fraca, fraca mesmo, certo? Porque o Pain Res, você só pode utilizar ela, tipo, 4 vezes na partida, né? É um ponto para cada sobrevivente, certo? Então tu precisava utilizar ela, a perk no caso ali, da melhor forma, tipo assim, da melhor forma possível, né? Tu não precisava ficar, derrubei o cara em 10 segundos de jogo, já vou tacar no Pain Res. Você pode fazer isso? Pode. É bom fazer? É bom. Mas ainda assim, era uma perk que era limitada, 4 vezes apenas, né? Tu fazia ali 100% de regressão, era 25% para cada token, no caso para cada stack, certo? Então, 100% de regressão. Agora, isso vai reduzir, vai só regredir 100%, 100% não, perdão, 80% só. Vai ter só 80% de regressão na partida inteira com o Pain Res, 20%, né, cara, para cada sobrevivente. Aqui, ó, diminuiu o efeito de regressão antes, no caso agora, né? Reduziu para 10 no level 1, 15 no level 2 e 20 no level 3. Antes era 15, 20, 25. Né? Então, totalizando aqui, se tu tivesse a perk no level máximo, antigamente era 100% de regressão na partida com o Pain Res. Agora é apenas 80%. Isso é triste, né? Mudança aqui na perk de invocação, né, da Sable, eu acho, né? O tempo de invocação, né, reduzido para 60 segundos, antes era 120. Ô, louco. Isso daqui não é aquela perk que aumenta o negócio lá do gerador lá, né, alguma coisa no progresso do gen? Quando tu fica lá no base fazendo uma... Rapaz, 60 segundos só? Caramba, diminuiu pela metade, velho. O progresso da invocação agora regrediu. O progresso da invocação agora regrediu, né? A uma taxa de 1 carga por segundo. Antes era 20 cargas por segundo. Que isso, cara? Eles basicamente bufaram essa perk aqui de invocação, né? Se não estiver enganado, essa perk que tu aumentava o progresso do gen, né? Se não estiver enganado. Porque faz muito tempo, galera, que eu testei essa perk aqui, né? Na PTB Desconhecido. Mas eu acho que era isso, né? Deixe nos comentários, né? Se por acaso estiver falando alguma coisa errada. Mas essa perk aqui é pra fazer alguma coisa de gerador. Acho que deixa todos os geradores com um pouquinho menos ali, né, pra tu fazer ele, né? Acho que é como se fosse uma peça nova em todos os geradores, né, basicamente. Acho que é isso, né? Se não estiver enganado, me corrija nos comentários, certo? Então essa perkzinha aqui da Sable foi bufada, né, pelo que eu entendi. Muito bom também, certo? Ele vai ter mudança aqui, né, na iluminação do mapa do Cavaleiro, né, no Borgo. Olha lá, ele vai ficar de noite. Muito bom também. Vamos mudar os pop-ups aqui, né? Reformulados. E é só isso, pessoal. Por agora, beleza? Na minha opinião, esse Developer Update aqui, ele não pode ir para frente. Cara, mexer no poder do Chuck não pode. Não pode, o Chuck é muito fraquinho, certo? Mexer em todas essas perks aqui de Killers não pode também. Não pode. Porque, cara, eles mexeram em quase todas as perks aqui de Killers, né, cara? Meta, tipo assim. Só faltou o Deadman Switch, que eles não mexeram. Só faltou ele. Mas todas as outras, Pain Res, Pop, Embrace, Deadlock, eles mexeram, velho. Então é foda isso, cara. A Beaver tá ficando louca. Deixe nos comentários, galera, o que você achou desse Developer Update. Na minha opinião, tem coisas boas aqui, né? Canibal bufadinho, mexeram no Deathlinger também, né? Não sei para que foi mexeram no Mr. Mind, né? Nerfaram aqui o Buckle Up, que era bem quebrado também, né? Mexeram aqui no Background, que era bem quebrado também em mão de SWF, né? Então é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Deixe nos comentários o que tu achou desse Developer Update, beleza? Fui!